Fala aí, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil. O impeachment do Júlio Casares é questão de tempo? Vamos explicar para você aqui nesse vídeo de hoje. Hoje à tarde, membros da situação passaram a tarde coletando assinaturas para um ofício indicando que é hora de Casares deixar o seu cargo. Vamos falar disso e muito mais nesse vídeo de hoje. Jornalista afirma que negociações de Botafogo e São Paulo e Ferrarese estão congeladas. Iremos trazer detalhes também sobre o São Paulo, que escreveu 30 jogadores para a Copinha. Luca e Nicolas e Paulinho não vão para o profissional, vão ficar na Copinha. Vamos falar também nesse vídeo de hoje, além de outras informações atualizadas sobre as investigações que estão acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Sou Chiquinho Faustino, radialista, vem pro vídeo comigo aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar também. Olha, após situação, preparar pedido de impeachment de Júlio Casares, começa a se formar um movimento entre os até então apoiadores da gestão Júlio Casares pela saída. Aliados do Júlio Casares também pede a sua saída, tá? Pede a sua saída. Vamos lá. Deixa eu explicar com mais detalhes situações também que nós iremos trazer aqui. Outras situações. Um grupo de 57 conselheiros assinou o requerimento para pedir uma reunião extraordinária para que o impeachment do presidente Júlio Casares seja discutido lá no Conselho Deliberativo. O Júlio Casares começa a perder apoio até de seu grupo de apoio. Há um movimento organizado hoje por aliados ou ex-aliados, diga-se de passagem, pedindo pela saída do presidente do cargo do São Paulo. A pressão só aumenta após a oposição também protocolar um documento com 57 assinaturas, além daquilo que era permitido, o que era dado, digamos assim, para que houvesse o impeachment. Então, membros da situação passaram a tarde de hoje, lá no CT da Barra Funda, coletando assinaturas para um ofício indicando que é hora de Casares deixar o seu cargo. Uma das ideias do movimento é que o presidente peça sua saída por conta própria, sem passar pelo Conselho Deliberativo do clube. Essa é a ideia, né, de aliados pedindo aí o Casares, certo? Que o próprio presidente peça demissão, para que não possa passar pelo o Conselho Deliberativo, ser uma coisa mais desgastada, né? Tudo isso está sendo pedido, certo? Meus amigos, está chegando o fim da era Casares no São Paulo Futebol Clube. O cerco está se fechando para todos os lados que o Júlio Casares olha hoje. Ele vê até seus aliados, ou se diz aliados ou ex-aliados agora, da questão de que chegou o momento da gente fazer alguma coisa por esse clube, pelo São Paulo Futebol Clube. E o momento é este. Então, pessoas da situação, né, já fez isso. Então, após uma posição sendo tomada e a preparação do pedido de impeachment de Júlio Casares, alguns membros, aliados, pede que ele mesmo peça a sua saída. Renuncie o cargo de presidente do São Paulo. Hoje à tarde também, vou falar que não fomos pegos de surpresa, mas rolou uma situação, tá? Uma situação daquelas também que a gente jamais esperava. O Vinícius Pinotti, ele pediu a saída na tarde de hoje do cargo de consultor da presidência do São Paulo.
Cargo este que foi dado pelo presidente Júlio Casares, oferecido ao Júlio Casares quando ele foi para a situação. Nas próximas horas ele deverá emitir aí uma nota oficial com essa decisão e respondendo outras questões também, né, o Vinícius Pinotti. No caso do consultor da presidência, Pinotti, segundo apurações, pouco era ouvido por Casares. Ou seja, foi mais um cargo fantoche, digamos assim, da era Júlio Casares, certo? Aliados de Júlio Casares se organizam pedindo a saída do presidente. Membros da situação passaram a tarde desta terça-feira coletando assinaturas, como a gente já havia falado aqui, você recebe agora para um ofício indicando que é hora de Casares deixar o cargo. E aí um dos líderes desse movimento é o Vinícius Pinotti, que até ontem era consultor da presidência, mas deixou seu cargo após as notícias sobre as investigações da Polícia Civil. Informação trazida pelo UOL também. Meus amigos, é o seguinte, o Vinícius Pinotti pediu para deixar o cargo de consultor da presidência do São Paulo hoje, terça-feira. O conselheiro não assinou um pedido de votação para o impeachment de Júlio Casares, porque já havia as 50 assinaturas necessárias, mas caminha para virar um principal opositor do atual presidente Júlio Casares. A informação trazida pelo jornalista Ramoniático, da São Paulo Digital. Meus amigos, chegou o fim, a era Casares. A pressão é tão grande que você não imagina como é que está lá a pressão em cima do Júlio Casares. Chegou a hora, chegou o fim, chegou o ciclo final, o ciclo está se fechando, chegou o ciclo final de Júlio Casares. Está com ele, a bola está com ele. Então, a hora é essa. A pressão da mídia alternativa, a nossa mídia independente também, alguns canais divulgando, trazendo, retratando todos os dias aqui, né, está bem positiva. A maioria dos canais que estão nessa luta, nessa briga, para que o São Paulo tenha dias melhores. Agora é só aguardar. Aliados, que se diz aliados, já pedem que o Júlio Casares renuncie, para que não possa passar pelo conselho deliberativo do clube. Algo mais constrangedor que já está sendo, mais do que já está sendo, né? Mais do que já está sendo. Pois é. Olha, jornalista afirma que negociações de Botafogo e São Paulo Ferrarese estão congeladas. Segundo o jornalista JP, as negociações entre São Paulo e Botafogo e Ferrarese estão congeladas devido a um problema de achar um jogador de troca possível no negócio. Ele ainda completou que o time carioca tenta receber o zagueiro por empréstimo em 2026 de volta. Segundo ele, o Botafogo realizou nova proposta pelo zagueiro Vieri, de 20 anos, do Grêmio. A oferta foi de empréstimo com opção de compra no valor de 7 milhões e a direção do Clube Gaúcho recusou. O alvinegro segue no mercado em busca de zagueiros. E a questão, deste modo, tudo ficaria travado. O São Paulo espera receber um jogador em troca. No momento, nada foi oficializado. Quem seria esse jogador? O São Paulo tem interesse em 2 ou praticamente, digamos, ou 3 jogadores do Botafogo. Marlon Freitas, volante, Savarino, meio atacante, ou Vitinho, lateral. Esses 3 interessam diretamente ao São Paulo Futebol Clube, certo? Repito, Marlon, volante, Savarino e o Vitinho. Mas nesse momento, como disse o colega jornalista, está travado a negociação de empréstimo. Olha, tu vai para lá e eu venho para cá. Está travado nesse exato momento, meus amigos. Então, só para atualizar vocês aí essa situação, como está Botafogo e a equipe do São Paulo por essas trocas. Essas trocas aí estão travada, devidamente travada, tá bom? Olha, vamos trazer aqui
os jogadores que foram inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo inscreveu 30 jogadores para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior torneio de futebol da base do país. Um dos destaques da lista tricolor é o atacante Luca, de apenas 18 anos. Abre aspas, novato no sub-20, o garoto já tem 10 partidas pelo time profissional de São Paulo e é visto como uma das grandes promessas do clube para os próximos anos. A lista está aí na tela, você está vendo junto com a gente. Goleiro João Nazari, João Pedro, Luciano, laterais Felipe, Guilherme Reis, Igor Felisberto, Lucian e Nicolas. O Nicolas é outro que entra nessa lista aqui, mas o Nicolas é o seguinte, a PRU lá no profissional, o Enzo não sabe quando volta, acho que o Nicolas vai para o profissional, essa é a terceira opção. Zagueiros Hugo, Igão, Isaac, Osório. O Isaac também pode ser outro, que pode aparecer ali no profissional. A PRU lá tá faltando gente, o Isaac desce. Depois da copinha, claro, isso tudo depois da copinha. Meio-campistas, Bezerra, Davi Pena, Diógenes, Caio, Cauã, Matheus Ferreira, Pedro Ferreira, Renan, Samuel Jonathan. Atacantes, Calci, Gustavo Miranda, Gustavo Santana, Juan Potts, melhor dizendo, Luca, Matheus Menezes, Paulinho, TT e Zabarelli. Zabarelli só tem 16 anos. Só tem 16 anos. Ele esteve lá na Alemanha, fez lá uns jogos, estudiar, né? Mas não sabia se voltava, enfim, mas voltou, que está escrito aí na copinha. Tá aí então a lista dos 30 jogadores inscritos para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no início já de janeiro de 2020. Tudo começa mais cedo, né? Ano que vem já começa tudo mais cedo, né? Começa tudo mais cedo. Então tá aí os relacionados para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo que vai buscar aí o bicampeonato da competição. Nesse ano São Paulo foi campeão em cima do Corinthians, né? São Paulo venceu a Copa São Paulo em cima do Corinthians no estádio do Pacaembu, na Arena Pacaembu, né? Então, só os 30 jogadores inscritos, tem as novidades aqui, o Paulinho, o Luca e o Nicolas, esses podem estar no profissional no ano que vem, porque vão disputar a copinha, mas pode se apresentar aí no profissional, dependendo como vai ser montado esse elenco. E segundo o Éder Traschini, falaram que o Luca faz preparação para a copinha com o sub-20, mas sobe ao profissional quando o Crespo abrir os trabalhos. Fica fora de início da competição e pode descer nas fases mais avançadas. O Nicolas também, aquilo que eu falei para vocês, né? O Nicolas e o Luca foram inscritos, mas eles podem descer aí, né, quando o Crespo voltar aí fazer os trabalhos no profissional. Mas nas fases mais difíceis, mata-mata, é aquilo que falou, né? Vai e volta, né? Mata-mata, a fase mais difícil, eles podem voltar aí para o sub-20, ajudar o sub-20, tá bom? Mas eu acho que depois disso eles vão ficar diretamente, claro, ficar de forma definitiva no profissional. Tá certo, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa o like, comenta aí, tá certo? E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.